Você sabe o que pode e o que não pode no marketing médico? Oi, eu sou a Paty Scalco Olá, eu sou a Luca Dori. e esse é o nosso canal Descomplicando o Direito. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre marketing médico. Bom, mais do que nunca, né? As redes sociais são as ferramentas mais utilizadas hoje por todos os profissionais, incluindo médicos e médicas, quando se fala de marketing e publicidade. E por isso mesmo, a gente vai conversar sobre esse assunto que gera bastante dúvidas. Afinal, o que é mercantilização da profissão? Quais são os limites? O que pode e o que não pode? Certo, Lu? Certo, exatamente. É porque se o médico comete, né, alguma infração ética, ele pode ser denunciado no CRM e responder por isso. Então é muito importante a gente conversar sobre isso. Hoje em dia, o que acontece também, né, bastante. O médico, por ele não ter muito tempo, ele acaba terceirizando esse marketing. E aí ele contrata empresas de publicidade, né, para fazer isso. Só que muitas vezes o que acontece? Essas empresas, elas não conhecem, né, os limites da publicidade médica e aí elas acabam cometendo erros. Por isso que quando o médico ou a médica contrata alguma dessas agências, né, de propaganda, é importante deixar ciente de que existem limites e normas que regulamentam, né, a publicidade na medicina, como, por exemplo, o Código de Ética Médica, né, o Código de Ética, e também tem as resoluções, que é a Resolução 1974 de 2011 e a 2126 de 2015. Bom, então aqui a gente já tem primeira informação relevante, né? Que é, ok, você pode terceirizar, mas converse com a sua agência e passe as informações necessárias, demonstrando quais os limites que elas podem atuar, né? Porque depois a responsabilidade recai somente em relação ao médico e à médica, né? Não a agência em si, né? Não, isso, com certeza. Não vai recair sobre a agência, né? Porque o CRM, no CRM é somente o médico que responde. Então não tem como fazer aquilo de chamar a agência, né, para responder junto com o médico. Não, é o médico que vai responder. Por isso a importância de você avisar, né? Não custa avisar. A agência, ela tem ela vai, né, deve, eu acho, na minha opinião, que a agência deve pesquisar, né, antes todos os limites, mas para não haver problemas para o médico, faça essa comunicação para a agência, para ela não cometer erros e depois você, médico, médica, ser penalizado por isso. É. Bom, aí agora vamos para a parte prática. Contratei uma agência, expliquei mais ou menos que eu tenho algumas regras específicas, mas eu não sei na prática quais são essas regras. Bom, muitos fazem, né? Tem aquele antes e depois. E aí, pode ou não pode? Não, não pode nem pensar. Mesmo com a autorização do paciente, tá? Fotos de antes e depois, elas são totalmente proibidas. Não pode. Porque, por exemplo, no caso de cirurgia plástica, né? Você vai lá postar uma foto de antes e depois. Isso vai incentivar a mercantilização da medicina, tá? O que é totalmente vedado. A gente não pode incentivar essa mercantilização. Então, sem fotos de antes e depois. Ok, mas se o paciente quiser repostar a foto de antes e depois? O paciente, ele reposta, mas você, como médico, não pode, por exemplo, ir lá e repostar, né? Ah, você foi marcado, mas não, você não pode repostar. Por exemplo, o que acontece? Muitas pessoas fazem uma foto, né, Vamos pegar um exemplo prático. Aham, Nada coloca silicone, né? Aí vai lá, posta foto e marca o médico, né? Aquela coisa toda. aham. Não reposta, gente, pelo amor. Não reposta, não reposta. Isso é vedado, porque é aquilo, você tem que olhar para aquilo com o seguinte pensamento: isso vai incentivar a mercantilização? Vai. Bom, então eu não vou fazer, tá? Se é por exemplo, se é um depoimento, né, de como você foi tratado, de como você. Isso, desde que você oculte o nome do paciente, se for Uhum. um depoimento com relação a isso, não falando do procedimento ou algo do gênero, mas falando de como a pessoa se sentiu, né? Aham. De ser bem tratado, por exemplo, na sua clínica, tá? Isso
tudo bem pelo fato de que é um elogio, né? Mas fora isso, e também cuidado para não ficar sempre postando, porque daí o que acontece? Os médicos, né, os médicos podem pedir para o paciente fazer essa postagem para ele ir lá e repostar, porque é um elogio. Isso, não, esporadicamente, sabe? Para não ficar aquela coisa repetitiva e para não demonstrar que você e o paciente combinaram de fazer aquilo, né? Porque se demonstrado isso também, e se denunciado ao CRM, o CRM vai lá e investiga, aquela coisa toda. Então, o que eu aconselho? Se postar, são elogios muito esporadicamente, mas foto, nunca, jamais. Ok, entendi. E as famosas hashtags? Então, as hashtags, né? Muito cuidado com as hashtags. Por quê? Elas podem induzir a erro, né? O paciente. O que é induzir a erro? O paciente pode olhar para aquela hashtag e pensar que você faz aquela determinada, que você é daquela determinada área, tá? Por exemplo, você é cirurgião plástico e colocou lá uma hashtag cardiologista, né? Pode induzir o paciente a erro, porque algumas pessoas entendem o que é hashtag, mas outras não. Pode ser que elas pensem, ele é também isso, né? Ele também é dessa área. Mas quando não, então não, use somente hashtags que são de acordo com a publicação que você está fazendo e com a sua especialidade, tá? Para não induzir o paciente a erro ou a sociedade em geral, né? E para o CRM olhar para aquilo com bons olhos, né? Que você está fazendo a publicidade, né? Para a sua área e não querendo abranger outras que não é da sua especialidade. Sim. Eu acho que aqui nesse caso é bem parecido com o que a gente tem na advocacia, né? Pelo que você tá trazendo pra gente. Porque muitas dúvidas surgem. Uma coisa é publicidade e outra coisa é marketing também, né? Então, acho que tem que trabalhar com essas duas moedas, entender um pouquinho melhor, né? Para justamente a partir disso conseguir fazer um marketing, né? Que na verdade demonstre que você é um profissional, a área que você atua, né? Mas não necessariamente exatamente isso. Acho que a chave está toda nessa interpretação do que é mercantilização. Bom, induziu, fez, né, promoção, está se autopromovendo o tempo todo. Bom, a gente passou do limite de talvez marketing para mostrar sua marca, né, para ser conhecido, entrou num campo que já está sendo um pouquinho passando do limite, né? E aí, bom, mas então o médico ele pode fazer perfil pode ter o seu perfil na rede social, né? E o que ele pode colocar lá? Então, ele pode colocar o nome, tá? Coloca o nome, coloca o sobrenome, o CRM, tá? E coloca a sua especialidade. Isso é importante constar, porque daí a pessoa entra, ela já verifica, né, que você é médico, qual o seu CRM, qual a sua especialidade, então não vai ter erro, né? É importante colocar essas informações no perfil. Tá. Talvez o local onde atende também pode, né? Tipo... Pode. Isso, coloca o endereço, né? Se o médico tem uma clínica, coloca o endereço ali né? Que tem o local para colocar. Mas basicamente é isso, assim. Tá. Bom, então, sorteio também, nem pensar, né? Não. Sorteio, desconto, divulgar valor, nada disso é proibido, tá? Porque vai caracterizar novamente a comercialização, a mercantilização da profissão, tá? Então, uma coisa é a pessoa mandar um direct, né, para você pedindo qual o seu preço, qual o preço da sua consulta. Você pode falar, mas colocar ali uma foto, né? Preço, mês de março, consultas por tanto. Não, isso não. Sim, tipo, mês das mulheres, as mulheres ganham desconto nas consultas, isso também não, isso não pode. Entendi. Bom, com relação agora, passando um pouquinho, saindo da rede social, né, da autopromoção ali, né, do marketing, e com relação a ser convidada a dar entrevistas, participar de programas de televisão, assim, para explicar sobre determinado assunto, isso pode? Quais são os limites? Tem limites? Então, o limite é sempre a autopromoção, tá? Da sua clínica, você
é o mesmo sentido da rede social. Você vai para essa entrevista, você vai para dar essa entrevista, né? De uma forma a informar, né? Você vai dar em caráter informativo, em caráter educativo. Então, sempre vai ser nesse sentido, em todos os aspectos. Quando você está na internet ou quando você está fora dela, tá? Dando uma entrevista, você vai ser sempre em caráter informativo, nunca divulgando o seu serviço, divulgando a sua empresa. Isso não. Uhum. É o que acho que a gente pode resumir assim, né, Lu? Marketing de conteúdo, talvez, né? Marketing de conteúdo, exatamente. Eu O acho. marketing, isso é essencial. Você precisa fazer um marketing de conteúdo, que é o que nós, advogados, fazemos também, né? A gente não pode divulgar valor, a gente não pode incentivar a pessoa a entrar com uma ação, né? A gente não pode fazer isso. O que a gente pode é informar os consumidores, digamos assim, dos seus direitos, né? Ou o médico dos seus deveres e direitos também. Então, nesse sentido, nunca incentivando alguma coisa, tá? É nesse sentido. Por exemplo, se eu sou uma médica cardiologista, eu posso trazer, sei lá, posts sobre a importância da atividade física, de uma boa alimentação e qual o impacto disso no corpo, né? Por exemplo. Claro, exatamente, né? Um cardiologista fala sobre a importância do exercício físico. Aí uma dermatologista faz uma receita em casa com ingredientes que toda pessoa tem, por exemplo, para fazer uma máscara de cabelo, para fazer ou uma máscara de rosto, né? Isso tudo são, veja, você vai estar informando a pessoa, né? Para o bem-estar dessa pessoa. Então, isso é um caráter informativo e educativo também. Bom, e aí agora eu lembrei também de um tópico que eu queria te perguntar, ainda falando de redes sociais também e sobre os limites e tudo mais. A mesma ideia, então, serve para as famosas lives, né? Que agora na quarentena abrir a rede social, é só aquelas milhares de bolinhas lá, né? Tipo, todo mundo tá ao vivo. E as lives, né? Pode fazer? Como é que funciona? Pode fazer também. Eu já vi várias lives de médicos e é também nesse sentido, informativo, sempre informativo. Passou disso, se autopromoveu a sua clínica, né? Aí não. Sempre, gente, sempre pensar nesse sentido, sabe? Como eu posso ajudar o meu paciente? Como eu posso passar uma informação, sabe? Sempre nesse sentido, nunca de você querer vender alguma coisa, tá? Porque a área da saúde, você não vende, né, alguma coisa, você vai tratar esse paciente, você vai, né, a gente não fala de cuidar dele, exatamente. Sempre nesse sentido, nunca de mercantilizar, porque senão pode ter problemas lá no CRM, você pode ser denunciado, muitas denúncias acontecem, né, sobre a publicidade do médico, porque o médico vai lá, verifica, ele vai lá e denuncia no CRM, né? Um outro médico concorrente, talvez, enfim. Então, importante, faça esse seu marketing de maneira segura, de maneira consciente, porque a partir disso também você será visto, sabe, pelas pessoas com bons olhos. Você não vai ser visto como uma pessoa que está querendo vender o seu produto, né? Então, sempre ir por esse lado, que eu acredito que assim o médico ele não vai ter problemas, tá? Tô fazendo um curso né, sobre vendas, enfim, e tenho aprendido bastante. E uma das aulas foi que as pessoas amam comprar, mas odeiam serem vendidas, né? Então, eu acho que é mais ou menos a regra que a gente pode aplicar aqui, né? É trazer essa intenção, né? De efetivamente estar pensando como eu posso servir, né? De uma maneira legal, utilizar as ferramentas que estão à disposição, né? Que é o marketing, para justamente educar o meu público-alvo, né? Isso, exatamente. Falou tudo. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de sentir que você está vendendo aquilo para ela. Então,
né? Essa é a frase. Venda não, mas mostre o seu conhecimento, mostre a sua expertise, não vender alguma coisa, né? Uma que vai ser ética e moral, né? E outra que não vai ser ilegal, que é importante também. Então, no caso do médico, né? Mas então é basicamente isso. Sempre olhar por esse lado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente fica aqui por hoje, né, Lu? Se alguém tiver mais alguma dúvida ou alguma sugestão, né, pode deixar nos comentários que depois a gente responde, tá, pessoal? Isso. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.